Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Onde está o prometido reino de Deus? Quando Jesus disse a Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo, quis simplesmente mostrar ao governador a diferença entre os valores terrenos e os valores espirituais. No contexto do julgamento de Jesus, a autoridade romana questionava sua suposta realeza, buscando entender se ele se proclamava rei no sentido político, apresentando-se como ameaça ao império. No entanto, Jesus esclarece que seu reino não se fundamenta nas estruturas políticas ou nos poderes temporais. Ele não era um rei que buscava conquistar territórios, governar povos ou acumular riquezas. Seu reinado ultrapassa a esfera material, pertencendo ao domínio espiritual, onde prevalecem os princípios da justiça divina. São Francisco de Assis foi um exemplo sublime de quem viveu esse reino de Jesus na terra. Nascido em uma família rica, ele renunciou aos bens materiais e abraçou a pobreza, dedicando sua vida a serviço dos mais necessitados. Ele enxergava em todas as criaturas a presença divina e pregava o amor ao próximo e à natureza. Sua simplicidade e profunda comunhão com Deus fizeram dele um dos maiores símbolos da espiritualidade cristã, um verdadeiro construtor do reino de Deus. Ao dizer que meu reino não é deste mundo, Jesus também nos convida a reconhecer que as conquistas materiais e as ambições terrenas, embora necessárias em certos aspectos da vida, não devem ser a nossa finalidade suprema. O verdadeiro reino de Deus reside no íntimo de cada ser, nas escolhas que fazemos, nos valores que defendemos e no caminho que trilhamos em busca da elevação moral e espiritual. Ele nos leva a meditar sobre o contraste entre o efêmero e o eterno. Os bens terrenos são passageiros e as estruturas de poder deste mundo podem ruir a qualquer momento. Mas o que permanece é a essência da alma e sua capacidade de evoluir. O reino de Jesus é uma dimensão onde as virtudes espirituais é que devem florescer. Mahatma Gandhi, esse nobre líder espiritual e político da Índia, também é um exemplo de quem viveu os princípios do reino de Deus na Terra. Mesmo em meio a uma vida de lutas pela independência de seu povo, ele acreditava que a verdadeira mudança não podia ser alcançada pela violência, mas pela paz e pelo amor. Sua doutrina de não violência e resistência pacífica foi a base de sua jornada, mostrando que a força do amor supera o ódio e a opressão. Sua vida é, assim, um testemunho de que é possível transformar o mundo por meio da força moral e espiritual, em vez de através do poder temporal. Esse entendimento nos convida a viver de forma consciente,
a não nos deixarmos iludir pelas disputas e conquistas materiais que muitas vezes distanciam o ser humano de seu propósito espiritual. Jesus nos ensina que ao buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais necessidades se organizam naturalmente em nosso benefício. É o convite a uma vida baseada em princípios eternos, longe da efemeridade das paixões terrenas. Assim, viver segundo o reino de Jesus implica cultivar o bem, desapegar-se dos excessos materiais e reconhecer que a verdadeira felicidade não está nas riquezas ou no poder, mas na paz de consciência, na prática do amor e na harmonia com a lei divina. Somos chamados, portanto, a sermos construtores do reino de Deus aqui e agora, por meio de nossas ações e pensamentos. Madre Teresa de Calcutá é outra figura que soube viver o reino de Deus de forma concreta, dedicando sua vida aos mais pobres e marginalizados. Ela encarnou o verdadeiro espírito de compaixão e serviço ao próximo. Com imensa humildade no coração, fundou as Missionárias da Caridade e cuidou dos doentes, dos famintos e dos que eram rejeitados pela sociedade, sempre vendo em cada um o rosto de seu divino Senhor. Seu exemplo de caridade inspira até hoje milhões de pessoas a servir sem esperar recompensas. Ela viveu o reino de Deus ao demonstrar, através de suas ações, o amor profundo que Jesus exemplificou, especialmente na atenção aos mais pequeninos do mundo, aqueles que certamente mais necessitam de amparo. Allan Kardec nos esclarece em O Evangelho segundo o Espiritismo que essa expressão de Jesus sinaliza que sua missão na Terra não era estabelecer um reino temporal, mas espiritual. Kardec nos alerta sobre o perigo do apego às ilusões do poder material e nos lembra que os verdadeiros tesouros estão na riqueza do Espírito, conforme ensinava o Cristo. Embora o reino de Jesus não seja deste mundo, isto não significa que seu reino seja inalcançável para nós enquanto permanecemos encarnados. Muito ao contrário, é no plano terreno que temos a oportunidade de trabalhar pela construção do reino de Deus em nossos corações. Cada gesto de caridade, compreensão e perdão que praticamos é a manifestação desse reino espiritual que Jesus veio nos trazer. Quando, na oração dominical, o Cristo nos ensina a rogar a Deus que venha a nós o teu reino, apresenta a dimensão espiritual e o contraponto necessário àquele meu reino não é deste mundo. O primeiro conceito é para confortar o coração dos que o amam e o segundo para tranquilizar a mente dos que vivem para o reino da terra. O reino de Deus, portanto, é uma realidade que pode ser vivida aqui na terra, à medida que seguimos os princípios do amor que Jesus pregou. Esse pedido na oração revela que somos parceiros de Deus na criação desse reino, ao colocarmos em prática os seus ensinamentos em nossa vida cotidiana. Cada gesto do nosso amor aproxima um pouco mais o mundo terreno do reino de Deus. Assim, Jesus, com esses seus dois conceitos memoráveis, está nos ensinando que, embora seu reino ainda não seja deste mundo, ele pode se manifestar aqui espiritualmente através de nossas atitudes,
tornando o mundo mais justo e alinhado com os desígnios divinos. Mas há um terceiro elemento fundamental nesta equação divina. Referimos-nos à afirmação dos anjos no Apocalipse de que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Aqui, a profecia divina está anunciando, sem dúvida, o momento em que o reino de Deus finalmente se estabelecerá de forma plena e definitiva sobre a terra. Essa passagem profética indica a consumação dos planos divinos, quando o reino humano, marcado por suas imperfeições, será definitivamente transformado pelo poder divino. Assim, sob o apelo constante da humanidade em sua rogativa, venha a nós o teu reino, o reino espiritual de Jesus, que não era deste mundo, passará a ser e se manifestará integralmente na terra, unindo os aspectos celestiais e terrenos de ambos os planos sob a soberania de Deus. Essa visão apocalíptica revela que o processo de espiritualização da humanidade, iniciado com a vinda de Jesus, culminará com a transformação completa do mundo, onde os tríplices valores de amor, justiça e paz prevalecerão. É o triunfo do bem sobre o mal e a restauração da harmonia divina em todas as esferas da vida. Esse evento simboliza o cumprimento da oração "Venha a nós o teu reino", mostrando que, no tempo devido, o reino de Deus abrangerá tanto o plano espiritual quanto o plano material, fundindo os dois num só e consumando a unidade de toda a criação sob o amor e a justiça do Cristo. E isto acontecerá, segundo o Evangelho, quando toda a humanidade, voltando-se para a figura inovidável do Cristo, disser em uníssono aquele cântico de harmonia e paz: Bendito o que vem em nome do Senhor. Por derradeiro, a chave suprema que unifica todas as declarações de Jesus sobre o reino de Deus encontra-se em suas palavras: o reino de Deus está dentro de vós. Ao dizer que seu reino não é deste mundo, o Cristo enfatiza que o verdadeiro reino transcende o poder material e temporal, apontando para uma realidade espiritual superior. Ao nos ensinar que rogássemos em nossas orações: venha a nós o teu reino, revela que esse reino pode e deve ser manifestado na terra à medida que vivermos em conformidade com os valores divinos. Ao nos mandar buscarmos primeiro o reino de Deus, a fim de que todas as coisas nos fossem acrescentadas, sinaliza que o reino de Deus pode nos abastecer de todos os tipos de bens. E quando os anjos no Apocalipse anunciam que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, proclamam o futuro triunfo definitivo desse reino em toda a criação, fundindo o celestial com o terreno. No entanto, o ponto culminante de toda essa trama divina, elaborada com o objetivo de nossa salvação, está no reconhecimento de que o reino de Deus não é algo externo a ser alcançado, mas uma realidade interna, presente em cada ser humano, visto que, segundo Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Assim, o reino de Deus não é mera expectativa que pode se manifestar com aparência exterior, mas uma vivência íntima que começa em nossos corações. Quando reconhecemos essa verdade, entendemos que somos
os construtores desse reino, o qual se manifesta por meio de nossas ações, escolhas e transformação interior. O reino de Deus, portanto, é tanto uma realidade transcendental quanto uma força viva dentro de nós, que devemos despertar e expandir, irradiando-o para todo o mundo ao nosso derredor. Notemos a pedagogia fantástica do Cristo e a maneira sutil, graciosa e gradativa com que ele ia conquistando a adesão espontânea das almas para o reino de seu Pai. Ele disse inicialmente que desde os tempos de João Batista vinha sendo anunciado ao mundo o Evangelho do Reino de Deus. Mais adiante, olhando com profunda misericórdia a multidão, acrescentou que o reino de Deus está próximo de vós. Disse em seguida que se buscássemos com afinco o reino de Deus, receberíamos todas as suas benesses. Mais tarde, quando sentiu que já havia um prenúncio de amadurecimento na alma coletiva, afirmou que o reino de Deus está dentro de vós. E, finalmente, chegando o momento oportuno, asseverou com toda clareza que vós sois o templo do Deus vivo. Assim, o reino de Deus não é uma promessa futura, mas uma realidade que se desdobra em nós e através de nós, à medida que nos tornamos conscientes da presença divina que habita em nosso íntimo. Através da nossa escolha livre e da adesão sincera aos valores do Cristo, podemos irradiar esse reino para o mundo. É na intimidade de nossas almas, no templo vivo de cada coração, que o reino se concretiza e, passo a passo, transforma o universo ao nosso derredor. Que cada amigo internauta, ao sentir essa verdade brotar no íntimo de sua consciência, descubra em si mesmo a força para viver e expandir de si para o mundo o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. As 7 fases do reino de Deus que levarão o homem à plenitude. 1. Meu reino não é deste mundo. 2. Desde os tempos de João está sendo anunciado o reino de Deus. 3. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. 4. O reino de Deus está próximo de vós. 5. O reino de Deus está dentro de vós. 6. O reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. 7. Vós sois o templo do Deus vivo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.